Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmão e irmã. Se você ainda não fez seu devocional hoje, ainda dá tempo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Ele enche de muita paz, muita alegria, muita confiança em Deus, muita fé, né? Que você seja a habitação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade ao livro de Lucas, capítulo 10 hoje. Então, pega a sua Bíblia, né? Aproveite esse momento, né? Se você ainda não fez, faça, né? Ainda dá tempo de nutrir o seu espírito com a palavra de Deus. Então, vamos aqui. Lucas 10, 1 diz assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, qual é o nome do Senhor? O nome de Jesus, né? Somente esse nome, né, que é poderoso, é capaz de repreender os demônios, curar enfermidades, né? Fazer agir, né? Ou melhor, manifestar o poder de Deus. Versículo 18. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse:
descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa foi a leitura de hoje. Uma leitura um pouco rápida, né? Porque geralmente eu comento algumas coisas, né? Mas eu quis fazer só a leitura mesmo de propósito, né? Eu já meditei um pouquinho nessa passagem, nesse capítulo à tarde, mas devido, né, às coisas que eu tive que fazer hoje, né, eu comecei agora à noite, grifei aqui algumas coisas, né, que ficaram aqui no meu coração, reflexões, né, e na próxima oportunidade eu posso estar comentando, né, comentando, né, alguma dessas coisas, né, que podem nos edificar. Eu coloco, para não ficar assim, sem coisas a aprofundar, né, dou dicas, né, para você se aprofundar, em descobrir o nome de Deus, né, qual o nome de Deus, estudar sobre o nome de Deus. A gente viu aqui no versículo 17, né, a questão também do versículo 20 que diz que não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Né? Então aqui o Senhor está meio que chamando a atenção para uma coisa que a gente vê que acontece hoje e acontecia antes também. Né? Pessoas que se detêm, né, de vaidade, de soberba com coisas espirituais, com coisas que o Senhor deu e que não era para levar esse caminho, né, de soberba, mas sim de humildade, de serviço, de amar ao próximo, né? E a gente vê muitas pessoas por aí utilizando dos talentos que o Senhor os deu, né, de diversos tipos, pessoas que fazem libertação, que curam, pessoas que cantam, que pregam, mas que utilizam esse artifício, esse talento que Deus os deu como um objeto de soberba. Isso não alegra o Senhor, né? Que o Senhor quer que a gente seja usado por Ele, mas em primeiro lugar que a gente esteja com o seu nome escrito no livro da vida, né? Em comunhão, em humildade diante dele. E aí, versículo 22 também, que a gente leu que o Senhor ele se revela a quem Ele quer, né? Então você pode refletir um pouco sobre isso. Né? Muitas pessoas acreditam que Jesus é como se fosse quase um objeto de barganha, né? Que as pessoas têm que aceitar, né? Jesus não é. Ele se revela a quem Ele quer.
né? O Bom Samaritano também é uma parábola muito, muito boa e muito profunda, que ela nos mostra a respeito da religiosidade, né? Que muitas pessoas colocam a religião ou doutrinas ou usos e costumes acima até da lei de Deus, que é amar o próximo. E a gente vê aqui, né, o sacerdote e o levita fazendo isso. No Velho Testamento existe uma lei que as pessoas, os judeus, os israelitas não podiam tocar em defuntos, mas existiam algumas regras se isso acontecesse, né? Então o Senhor colocou aqui em prova, né, em xeque, né, essa questão que muitas pessoas preferem estar ali impressionando as outras ou sendo aprovada pelos outros, né, em detrimento de fazer aquilo que Deus quer, que é amar ao próximo. A gente vê aqui a questão de Maria e Marta, né, que Marta estava muito ocupada, né, com seus afazeres. Eu já estive nessa situação dentro da igreja, né, fazendo muitas coisas, né, para os ministérios, para os departamentos, mas eu estava agindo como Marta, eu estava me atarefando, né, me sobrecarregando, e a parte mais importante, que era de ter comunhão com Deus, eu não estava me dedicando tanto, né? E Maria, ela se assentou, né, diante do Senhor, perto do Senhor, e esse se assentar é um sinal para os judeus de que algo está sendo falado de forma, algo muito importante está sendo falado, né? Então fica aí, né, algumas reflexões para você se aprofundar, você que quer se aprofundar mais na palavra do Senhor, né, alguns temas, né, alguns tópicos para você pesquisar, para você discutir com outros irmãos da igreja, né, ou até mesmo para você, se você é professor ou se você é pregador, né, você pode trazer ou formular ou planejar, planificar um conteúdo, né, legal em cima desses tópicos. Então essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe muito a sua vida, que você continue buscando o Senhor e que a gente venha estar nessa trajetória firmes e fortes em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.